novo nesta quinta-feira. E então, você é um bom profissional? Como ser considerado um ótimo profissional? Quais qualidades, quais são as competências necessárias que este profissional precisa? Quem não quer ser reconhecido por aquilo que faz, não é mesmo? Então hoje a gente conversa com uma especialista nesse assunto, ok? E você pode participar conosco. Envia a tua pergunta pelo 3028-9696 ou aqui pelo Facebook da rádio. A língua já tá enrolando e hoje é só quinta. Dia de enrolar a língua é na sexta, né, gente? Vamos lá. Então, participe conosco. Formação e qualificação profissional. Programa Gestão e Gente. Aqui a língua enrola quando a mente vai muito rápido e a gente quer falar o que tá pensando além daquilo que tá no roteiro. Coisa de gente louca, mas tá tudo certo. Mas, falando em gente boa e gente certa, né? Tá aqui comigo hoje, nem tão certa assim, nem tão... bem louquinha também, certo? Tá aqui comigo uma pessoa especial com uma energia maravilhosa para falar de algo que gosta muito e ela é especialista também na área de desenvolvimento humano, tem feito um trabalho muito legal. É a Cris Drozdeck. Bom dia, Cris! Bom dia para todos. É uma honra estar aqui novamente. Então hoje vou falar sobre um tema que é algo que é muito interessante, que às vezes pode nos atrapalhar e que às vezes também pode nos potencializar dentro dos ambientes de trabalho, né? Então hoje a pergunta, né, que estava lá no post da Bonesse é: você se considera um bom profissional, né? Você acredita que você é um bom profissional, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas crenças, né? Tudo aquilo que a gente tem como pensamento, que a gente interpreta sobre uma perspectiva que a gente acabou aprendendo, né? E às vezes assim, ó, a gente vive as nossas crenças, né, Cris? Vivemos aquilo que acreditamos. Eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, né? Aquela afirmação do Ford lá atrás. Se você acredita que você é um bom profissional, você está certo. Se você acredita que você não é um bom profissional, você está certo também. E aí já começa o discurso. Quem é a primeira pessoa que precisa acreditar em você, Cris? Somos nós mesmos. É o primeiro passo, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, né? Mas o primeiro passo é o ser. A gente tem muito aquela mentalidade de querer ter, né? Isso que tá sempre na frente. Mas o ser é o principal. Mas antes da gente chegar lá, eu quero trazer uma reflexão. O que seriam essas crenças, né? Isso, eu queria te perguntar, o que são essas crenças limitantes? Essas crenças limitantes realmente nos limitam? Elas, né? Ontem eu ia postar uma foto e eu pensei assim, eu vou colocar aqui, ó, quem tem limite é município, eu já perdi os meus. Eu digo, oh meu Deus! Opa! Né? É isso aí, vamos pra frente. A gente pode se limitar, as pessoas se limitam muito, Cris, como é que é isso? Se limitam bastante, né? Porque... o que são essas crenças, né? São todas as interpretações e os pensamentos que a gente assume como verdades. E quando a gente está falando das crenças limitantes, a gente precisa pensar numa coisa. Quando a gente nasce, nós somos uma folha em branco. Isso. E todo o ambiente que a gente vai vivenciando, ele vai fazendo com que a gente tenha interpretações sobre aquele ambiente, com que a gente vá aprendendo, com que a gente vá sendo influenciado. E essas influências é que podem gerar essas crenças limitantes na gente. Né? Então, as crenças limitantes, elas se constroem a partir de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu com forte impacto emocional. Uau! Então, isso é algo que a gente normalmente tem... É claro que existem autores, uns dizem aos 7, outros dizem até aos 12, né? Então, aí vai muito da linha. Cris, fala de novo. Percebendo. Fala de novo isso, que isso é muito importante. Crença limitante é tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu com forte impacto emocional. Olha, isso gera um resultado na nossa vida. E não tem como a gente dizer que a gente não carrega esta carga, certo? Certo. Todos nós temos crenças que nos limitam. Alguns mais, outros menos, né? Então essa construção, ela acontece normalmente na nossa infância, mas é claro que a gente pode ter em alguns momentos na vida, quando a gente sofre um acidente, algum outro impacto emocional na nossa vida, mas ela tem mais força na nossa infância,
né? Então, essas interpretações, elas nos impedem de desenvolver as nossas competências, nos impedem de desenvolver quem de fato nós somos, nos impedem de identificar os nossos talentos, né? Porque a gente vai se auto-sabotando nesse processo. E a gente não se desafia, a gente não se percebe, né? E aí a questão é assim, às vezes a gente pergunta, poxa, mas lá na minha infância falavam isso pra mim quando eu tinha 5, 6 anos, né? Eu nem lembro mais. Você pode conscientemente não lembrar, mas isso tá gravado no teu subconsciente. Exatamente. Eu trouxe algumas frases aqui pra gente tentar pensar sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente diz no nosso dia a dia, nada dá certo. Nada dá certo. Essa minha semana hoje tá horrível, nada dá certo. Pode estar relacionado, por exemplo, os nossos pais dizendo assim, não consegue fazer nada mesmo. Não consegue dar conta de nada. É burro. Eu não sei como é que eu criei um filho desse jeito. Sabe? São coisas... E aí a importância, né, de nós como pais, como líderes dentro das empresas, né? Então nós temos um papel fundamental, né? Não consigo aprender, né? Eu sou burra, não sabe nada, né? Tudo isso tem uma relação com algo lá atrás, né? Não serve para nada. E aí às vezes essa crença ela é reforçada dentro da empresa quando eu tenho um chefe, porque aí não é um líder, né? Sim. Quando eu tenho um chefe que diz, ai, mas não presta para nada. Ai, mas olha, que funcionáriozinho que eu tenho, né? Então, são coisas que vão reforçando essa incompetência que a gente criou por uma situação lá de trás e que a gente incorporou isso como verdade. E às vezes, né, Cris, imagino eu que muitas vezes o pai ou a mãe, quando falam isso lá atrás, falam isso da boca para fora sem pensar no que estão falando e nem sabem que estão alimentando o filho, a filha, a criança com essa afirmação. Exatamente, porque eles também vieram de uma formação, né? Então eles também não têm essa consciência. A gente acaba tendo essa consciência porque foi se desenvolver, foi buscar o autoconhecimento, né? Então isso faz com que a gente tenha consciência dessas crenças. Mas eles também não tiveram. E quando eles nos diziam isso, era justamente para tentar fazer com que a gente acordasse, com que a gente tivesse um movimento, né? E no fim das contas isso acaba nos limitando. Mas ela também pode nos dar um limite essa limitação, ela pode acontecer um processo inverso também, porque a gente também pode fazer um movimento para não ser aquilo que os nossos pais disseram. Mas qual é o grande problema dessa questão das crenças? É quando isso se torna um comportamento disfuncional. Então, por exemplo, não vai dar nada na vida. Aí a pessoa se enfia num monte de coisas, né, que às vezes ela não dá conta de viver, né? Ela está com muitas coisas ao mesmo tempo, ela começa várias coisas e não termina, né? Porque ela quer provar para o pai e para a mãe que ela dá conta de muitas coisas. Então a gente tem os dois lados, né? Tem o lado de que você se limita, mas tem o lado de que você às vezes vai acabar se tornando, tendo um comportamento disfuncional. E acontece muito negativa. Isso, né, Cris? Muito. Acontece muito essa questão de às vezes a gente fala assim, mas quer provar pro pai e pra mãe. É impressionante, né? Porque às vezes a gente atende adultos, né? Tá lá, às vezes com 40, 50 anos, que não é o discurso da pessoa, não é a fala dela quando vem te procurar, mas quando você começa a atender, você percebe que lá no fundo o que trouxe a pessoa até ali é justamente isso. Essa questão de provar para o pai e para a mãe, né? Novamente, conscientemente a pessoa não fala isso. Exatamente. Mas você percebe que ela tem essa necessidade de provar para o pai e para a mãe que ela deu certo, que ela é boa naquilo que ela faz, que ela é competente e tal e tal. E muitos pais aí não percebem, né? Às vezes o peso que colocam nos filhos. Quando você exige uma nota muito alta, quando você exige um alto padrão, né? Essas questões também podem gerar um impacto lá na frente, uma cobrança, né? A pessoa que quer a perfeição, ela não se permite errar, ela está sempre tendo uma autocobrança, né? Então isso tudo pode trazer consequências muito sérias para o futuro desse profissional, né? A gente consegue identificar essas crenças limitantes no nosso dia a dia, as que nos atrapalham aí? Como é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber olhando as situações do nosso dia a dia,
né? Quando a gente tem principalmente um projeto para ser feito, ou algo importante que a gente vai realizar, é quando normalmente essas crenças elas aparecem, né? Então a gente tem um sistema de crenças, né, que a gente chama do ser, do ter, do ser, do fazer e do ter, né? Que está baseado naquilo em quem nós somos, em como nós fazemos, né? E aquilo que a gente vai conquistar, né? Então, quando a gente tem um sonho, né? Quando a gente tem uma meta para ser realizada, é normalmente quando a gente tem esse processo das crenças, eles começam a se manifestar, né? Então, olhe para como você tem conquistado os teus sonhos. Se você tem conseguido realizar tudo que você deseja. Então, se você não tem conseguido, o que está te impedindo de fazer isso? São aquelas desculpas que você dá para você mesmo? Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro? Você não pode fazer uma poupança, fazer um planejamento? De repente, você não vai conseguir viajar agora. Mas você pode viajar daqui a um ano, daqui a um ano e meio. É claro, né? A gente nunca sabe o tempo que a gente tem, né? Mas a gente pode você pode se organizar. Você pode se organizar para fazer isso, né? O que está te impedindo de chegar no resultado que você quer chegar? Então, às vezes, a gente começa a dar desculpas, né? São as mentiras que a gente cria para a gente mesmo. Quando a gente está dentro do ambiente corporativo e a gente diz assim, o meu chefe não vai aceitar isso que eu... Você já tentou? Isso, você já vai com o não, né? Você já vai com o não. Normalmente, quando a gente tem essas crenças, a gente já coloca o não na frente antes de realizar as coisas que a gente quer realizar. Então, a gente já vai colocando uma série de empecilhos, a gente já vai se auto-sabotando. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a capacidade adequada para chegar lá, né? Eu não tenho... a base que eu preciso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos necessários, o meu chefe não me deu o recurso para dentro da minha área para eu fazer. Mas como é que você consegue fazer, talvez, de uma forma diferente? Como é que você vai conseguir convencer o teu chefe a aceitar o teu resultado? Aquela frase, né, que a gente sempre fala é que quer resultados diferentes, faça diferente. A pessoa quer resultado diferente, mas quer fazer sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, assim, eu vou dar um pequeno passo. Se o meu chefe, ele tem a tendência a dizer não para mim, por que eu não trago ele para o projeto? Por que eu não faço ele acreditar que aquela ideia dele, às vezes a gente precisa fazer isso dentro do Crio alternativas, né? Eu crio possibilidades, eu crio alternativas para que o meu projeto seja aceito. Né? E a gente fica muito naquele, não dá, não vai dar, ele não vai querer, assim não dá, né? Então, como vai dar? Como eu consigo realizar? E aí é que tá, e aí vamos falar de quem tá do outro lado da cadeira, o chefe, o gestor, o líder, quem tá lá, certo? O quanto a gente, por isso a gente fala tanto, né, Cris, de ouvir mais, né? O quanto a gente tem que estar mais disponível para ouvir as pessoas, porque às vezes a gente tá ali, entra por um ouvido, sai pelo outro e a gente nem percebeu. E por trás daquela pessoa que está na nossa frente, tem toda uma história. E é isso que a gente precisa entender. E você pode tanto desenvolver essa pessoa, eu sempre digo assim, um bom líder faz a pessoa voar. Exatamente. Um líder ruim causa um estrago na vida da pessoa. É claro, gente, que tudo é aquela história assim, é o que você deixa a pessoa fazer na sua vida. Mas se a pessoa já tem aquele estigma, né, que a mãe vivia falando, tu nunca vai dar nada na vida, tu não faz nada certo, que gurizinho, olha só, olha aí essas notas, não sei o que, e aí vai para a empresa e pega um gestor que fortalece isso, a pessoa já tem a sua autoestima lá embaixo, né? E aí o gestor fortalece isso e ele poderia fazer um movimento completamente ao contrário. Vem cá, o que você pode fazer? Tá, a gente não consegue fazer isso, mas se a gente fizesse tal coisa, eu acredito que você dá conta. Vamos fazer isso? Por que você não traz isso? Por que tal? Então é muito a maneira como você se coloca como gestor, como líder, para você desenvolver as pessoas. Faz sentido, Cris? Faz muito sentido, né? E é exatamente isso que a gente precisa entender quando a gente está nessas relações, né? Tanto a gente como um liderado ou como um líder, né?
a gente precisa entender que o outro também tem as suas próprias crenças, que às vezes ele está ali naquele papel, a gente falou agora, né, das pessoas que elas buscam estar lá na frente para provar para os pais que elas realmente são algo, né? Então eu estou ali numa posição de destaque, eu tenho que manter firmeza, porque eu preciso provar lá para os meus pais que eu sou bom, eu sou um baita chefe. Né? Então eu preciso ser aquele chefe carrasco, né? Porque né, meu pai, sei lá, era meio, né, autoritário, então eu preciso ser esse chefe autoritário para não perder pro meu pai lá, né? E aí a gente precisa entender essa realidade da outra pessoa também. Então, o olhar que nós temos sobre o outro, né, além do olhar sobre a gente mesmo, como é que a gente vai lidar com essa situação, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, é isso que a gente precisa preparar, se preparar nesse processo de inteligência emocional, porque a inteligência emocional está relacionada a você extrair o melhor de si mesmo e do outro. Né? Então, como é que você vai extrair o seu melhor, não se deixando influenciar por essas coisas, entendendo que o outro também tem as percepções e as interpretações dele sobre as suas crenças, né? E entendendo como você vai poder fazer com que isso não se torne algo ruim para a sua vida. Entendendo que às vezes ele quer te ver crescer, que às vezes ele está te pressionando para que você saia da tua zona de conforto, né? E que às vezes é muito fácil a gente também transferir a responsabilidade, né? Quando eu digo assim, o meu chefe não deixa, não aceita, né? O meu líder não aceita as minhas ideias, eu estou transferindo a responsabilidade, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. E às vezes assim, gente, isso vale não só para a empresa, né? Vai lá, aquilo que você já me ouviu falar várias vezes. Aquilo que nós somos como pessoa é o que nós levamos para o trabalho todo dia. Exatamente. Certo? Então, assim, vale para o teu relacionamento. Ah, porque meu marido não deixa, porque não sei quem não deixa, porque não sei o que. Às vezes é tão cômodo, certo? Eu dizer que o outro não deixa. Eu sou assim porque eu fui criada assim. Certo? Aí acho que entra o máximo daquela assim, ok, você identificou o que não está legal. E o que você está fazendo para mudar isso? Identificar o que a gente não tem de bom não é tão difícil. É muito fácil. Eu digo que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, às vezes consegue olhar e consegue dizer que está feio, que está errado, que não está bom. Mas aí, qualquer criança consegue identificar. Mas aí precisa de alguém com muito mais consciência para ir lá e fazer uma mudança. E isso requer o quê? Atitude. Só que tem muita gente que a atitude deixa em casa. Exatamente. E é tão interessante isso, né? Porque, pensa, a gente vai vivendo uma vida pensando nessas crenças, né? Vivendo essas crenças. Então não é uma coisa fácil também que a gente vai simplesmente, hoje eu acordei e vou fazer isso. Sim, né? É um passo de cada vez, né, Cris? Exatamente. E aí é onde a gente fala da importância do hábito, né? E aí eu trago até um exercício para vocês começarem a fazer, que é, no momento que vocês tiverem um projeto, algo importante na vida de vocês, para vocês identificarem o que vocês dizem para vocês mesmos. Então, não vai dar certo, eu não tenho dinheiro. Coloca isso no papel, coloca essa frase e reescreve ela de forma positiva. Né? Primeiro a gente cria esse pensamento, né? Lembra que as crenças são interpretações e pensamentos. Então, quando eu estou escrevendo e colocando esse novo pensamento que eu vou ter, e aí logo em seguida você escreve uma atitude positiva que você pode ter em relação a isso. Eu não tenho dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a guardar, que seja R$50, R$100, o que você pode guardar naquele momento, começa a guardar, e você vai aí criando os hábitos, mas o hábito também é uma coisa que você tem que fazer diariamente. É hábito, né? Não espere. Gente, não existe mágica. Exatamente. Não existe mágica. E assim, não é um coach, não é um psicólogo, não é um mentor. Ninguém vai fazer aquilo que é você quem tem que fazer. Não tem como você delegar essa parte importante da tua vida. Quem tem que tomar as rédeas e ter atitude para o negócio, ser protagonista da sua vida, é você. Você sabe que lá na parapsicologia, Cris, a gente tinha uma espécie de mantra, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu realizo. E eu peguei e eu fiz no meu escritório, né? E eu mandei fazer em letras adesivas e colei. Então sempre que a pessoa, depois que ela virava as costas, né? Pra mim ali que ela tava indo embora, na porta tinha eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu realizo. Então é um exercício que de vez em quando eu estou fazendo comigo mesmo. Não, eu quero, eu posso,
certo? Eu consigo, eu mereço, mas olha, eu realizo, certo? Olha a chamada de autorresponsabilidade. Não é a Cris que vai, né? Não é a Cris que vai realizar para mim. Ah, mas eu estou fazendo um processo de mentoria com ela. Ok, ela pode estar te mostrando aí, eu digo que você é a lanterna, né? Isso, a gente usa as ferramentas, vai dando os caminhos, né? Mas quem toma as decisões são as pessoas. Sim. Né? A gente não consegue tomar decisões pela vida do outro. Exatamente. E a gente vai deixando, na verdade, né, os outros tomarem as decisões. Quando eu deixo os outros influenciarem na minha vida, eu estou deixando os outros tomarem decisões por mim, para que lá na frente eu possa dizer, né, olha... Eu estou me vitimizando. Eu tomei essa decisão porque a pessoa me sugeriu isso. Como eu já ouvi, né, por que a gente vê tanto coach, né, o coach é ruim? Né? Porque a pessoa não tomou as decisões que deveria tomar, e é claro, eu tenho que colocar a culpa em alguém. Sim. Né? É no meu terapeuta, é no meu coach, é no meu esposa, na minha esposa, né? Enfim. E aí, Cris, você fala de uma coisa bem importante, que é a questão da vitimização, né? E se a gente for olhar hoje para essa geração mais jovem que está chegando aí, que o pai e a mãe fazem tudo e mais um pouco, né? A mãe faz até o prato de comida pro filho, porque o filho não sei o quê, a mãe faz não sei o quê, a mãe faz tudo e mais um pouco. Se puder, a mãe faz o trabalho do colégio, se puder, a mãe faz tudo e mais um pouco, certo? E aí, coitadinho, né? Ai, não sei o quê, não sei o quê, e tal, e tal. Cansado. Tá cansado. Né? Só estudou de manhã, mas tá cansado. Isso, né? E aí é que tá. E às vezes a gente faz isso, né? No maior do amor. Certo? Poxa, né? Meu Deus, eu amo muito mais, é o meu coração fora do peito. Mas olha do que você está alimentando esta pessoa. Exatamente. Certo? No sentido assim, olha, você não pode, certo? Você deixa que eu vou fazer para você. Então, assim, lá na vida adulta, né? A crença que foi reforçada não, alguém vem te salvar quando tu não der mais coisas, né? A hora que não der certo, alguém aparece para te salvar. Então, assim, a pessoa nunca vai se desafiar. E é exatamente isso, né? Ou é por ação que essas crenças se constroem, ou é por omissão, né? Então, como nós somos únicos, né? Cada pessoa reage de um jeito às situações, umas reagem positivamente, outras negativamente. Então, né, tudo vai depender de como essa pessoa no futuro vai ter as suas atitudes em relação a isso. Mas de qualquer forma, independente de você dar essa atenção maior ou de você ser omisso, de alguma forma vai gerar uma influência lá no subconsciente dessa pessoa que vai reger em algum momento, e às vezes pode ser em algumas situações, não é sempre que talvez as pessoas elas têm esse comportamento, às vezes são em situações específicas, né? Aquela situação que a pessoa passou lá na infância, por exemplo, foi apresentar um trabalho, né? Agora você divulgou aí o curso, né, de oratória, né? Então, alguém riu da pessoa. Alguém riu da pessoa naquele momento, poxa, aquilo gerou uma situação, um desconforto. Cada vez que ela precisa apresentar um trabalho na empresa, ela sofre. Ela tem dor de estômago, ela tem, sei lá, tem gente que fica muito mal em relação a isso, né? Então, assim, são questões que estão lá atrás. Estão lá atrás. E aí tá lá. Então, vamos reforçar aqui aquilo que a gente entende como pai, como mãe, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho com crenças fortalecedoras. Potencializar aquilo que ele é bom, né? Tentar identificar, ver como é que ele... aquilo que ele gosta, né? Às vezes a gente quer que ele siga determinadas profissões, né? Mas é preciso entender aquilo que é dele, né? Que é dele, né? Então, assim, às vezes a gente pode destruir uma pessoa, né? E porque a gente quer definir a profissão dela, né? Então, deixar que ele faça as suas escolhas, deixar que às vezes quebre a cara um pouco, né? Então, e que vá buscar para a gente poder desenvolver as competências necessárias para que lá na frente, né? Hoje eles entram no mercado de trabalho mais tarde até do que nós entrávamos, né? Porque a gente tem essas possibilidades, né? De deixar os nossos filhos estudarem por mais tempo. Então, como é que eles vão desenvolver essas competências se dentro de casa a gente acaba não potencializando isso, não deixando que ele faça as coisas, não deixando ele ter responsabilidade sobre as coisas, né? Quando eu faço um trabalho ou quando, né, de repente, eu posso ajudar, é claro que a gente pode ajudar os nossos filhos a fazer as coisas, mas ele é que precisa gerar esse resultado, e se não fez, não entregou, deixe ele arcar com as consequências, né,
da atitude dele, da ação que ele teve de não realizar, de não fazer da forma que era certa. Às vezes a gente fala, eles são teimosos, né? Sim. Então, não quero fazer desse jeito. Eu sei tudo, né? Sim, porque eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Então, é a gente deixar realmente eles aprenderem, às vezes, até um pouco com a vida, né? De terem essa responsabilidade sobre aquilo que eles estão fazendo. Deixar eles assumirem o controle da sua vida. A gente vai orientar, nosso papel é orientar os nossos filhos, né? Para que eles tomem as melhores decisões, mas nunca tomar as decisões por eles. Sim. Né? E agora vamos falar lá. E agora se essa criança, esse jovem, esse adolescente cresceu e foi para a empresa. E eu sou líder. O que eu posso fazer para ajudar ele nessas crenças fortalecedoras? Ou será que eu vou usar as crenças limitantes? O ideal é a gente usar, que a gente fortaleça aquilo que ele é bom, né? Eu identificar esse talento dentro da empresa, eu identificar aquilo que essa pessoa gosta de fazer, ter uma conversa, uma escutativa que a gente fala, né? Para que você possa entender o que de fato esse profissional está buscando ali dentro da tua empresa, né? O que ele está buscando contigo, o que ele quer aprender, né? De repente testar ele em outras áreas, né? Existem empresas que fazem o job rotation, né? Que vão, principalmente quando eles estão iniciando dentro da empresa, né? Vão passando por várias áreas e aí de repente você vai descobrindo esses talentos, você vai descobrindo aquilo que a pessoa gosta, você vai descobrindo, né? Então, assim, ter essa conversa, ter essa escutativa, no momento em que essas pessoas errarem, tentar entender aquilo que aconteceu dentro do processo, de repente você pode não ter explicado adequadamente, de repente foi a forma que você explicou, que isso pode ter gerado um gatilho nela e ela não ter dado o resultado necessário, né? Tentar entender naquela situação em que ele falhou, o que aconteceu, né? Então, como ele se sentiu, qual foi... porque ele entende que talvez não tenha dado o resultado adequado, né? Tentar tornar o processo mais leve, ajudar na hora de, eu quero uma apresentação, eu quero um tal resultado, né? Como é que eu posso te ajudar como líder a você desenvolver esse resultado, a você desenvolver essas suas competências, se colocar muito no apoio, né? Uma liderança precisa se colocar nesse apoio, porque quando a gente está numa posição de líder, a gente entende que a gente tem coisas para desenvolver, mas que a gente já tá um passo à frente, né? Com certeza. Eu digo que a cadeirinha do líder, ela é um pouquinho mais alta, né? Muitas vezes o colaborador, ele enxerga a arvorezinha dele. O líder já consegue enxergar uma parte da floresta. Certo? Então, assim, às vezes você pode fazer uma espécie de jogo de xadrez. Pô, você percebe que aquela pessoa, às vezes nem ela sabe do potencial dela. Exatamente. Né? Nem ela sabe. Poxa, eu vejo que o fulano é concentrado, fulano isso, fulano aquilo. Surgiu uma oportunidade em outra área. Fulano, eu acho que você tem a cara desse negócio aqui, ó. Vamos te trocar, vamos colocar fulano pra cá, outro fulano que se comunica bem, vamos puxar pra lá, sempre que possível, né? Eu acho que liderar não é algo que a gente faz pra gente, a gente lidera pro outro, né? Então, a gente consegue, sim, reforçar essas crenças positivas, de mostrar pra pessoa que ela pode, que ela merece. E às vezes quando a gente diz assim, mas trabalhar merecimento, a gente precisa trabalhar merecimento. Porque tem muita gente, né, que lá no seu subconsciente, que não acredita que é merecedor, não é, Cris? Existe mesmo. Então, aí a gente começa, né? E é crença novamente. Eu não mereço essa posição, eu não mereço esse reconhecimento. Eu só consegui porque fulano me ajudou, né? Então a gente vai colocando coisinhas assim pra gente não comemorar aquele momento, né? E isso vai impedindo da gente ter novas oportunidades, porque aí eu crio um medo, eu às vezes não me exponho, né, da forma como eu deveria me expor, né? Eu vou criando um casulozinho para não me colocar naquela situação novamente, né? Mas o que na verdade eu tô querendo mostrar com isso? Que eu tô querendo mostrar para o outro, né? Eu não posso frustrar o outro, eu não posso magoar o outro, eu não posso errar por causa do outro, né? E a gente vai errar, e a gente vai frustrar, e a gente vai magoar. Eu sempre digo assim, ó, não é o que você fala, é como você fala. Você pode falar pro outro quase tudo, certo? Quase tudo, se você souber o jeitinho de falar para a pessoa. A grande questão é que a maioria das pessoas não tem filtro. E elas saem falando.
E muitas vezes quando a gente sai falando, a gente é um elefante dentro de uma loja de cristais, né? Para cada lado que a gente vira a nossa tromba, a gente quebra um monte de coisa. Exatamente. Né? E assim, ó, e quantas pessoas dentro da empresa estão quebrando seus coleguinhas? É isso mesmo, às vezes com uma simples palavra. Com uma simples palavra, com uma olhada, com um comentário maldoso, certo? E às vezes você pensa assim, meu, mas a pessoa é mole. Cara, talvez assim, ó, você não sabe o que a pessoa traz, Viveu, né? Você não sabe. E às vezes aquele teu comentário fortaleceu aquilo que lá atrás alguém falou, que alguém questionou, que alguém pôs à prova, e aí o bicho pega. É muito importante a gente pensar nisso agora. Agora que vocês sabem, vocês têm mais responsabilidade sobre as suas lideranças e sobre as suas ações. É isso aí. A nossa ouvinte assídua, professora Débora, colocou aqui, ó. Não gostaria de parecer grosseira, mas eu prefiro a minha parte do reconhecimento em dinheiro. Opa! Mas às vezes assim, o dinheiro é importante, né? Mas às vezes a gente ganha o dinheiro, mas a gente não é reconhecido como competente, como bom profissional e tal. E às vezes não há dinheiro que pague isso. O nosso sentimento, né? Como é que eu... a gente falava disso, né? Quando a gente falou de propósito na nossa primeira conversa, né? Como é que eu estou contribuindo de fato com as pessoas, né? Quando a gente fala de propósito, a gente fala disso, né? Que não é só o dinheiro que traz esse retorno. É claro que é importante, né? É uma das formas da gente reconhecer que esse profissional está sendo um bom profissional, mas não é a única. Né? Sim. E na verdade a gente precisa entender como cada pessoa funciona, né? Sim. Então, numa posição de liderança, talvez essa professora, né? Ela tem para ela, esse reconhecimento é importante. Então, a importância do líder também é identificar essas questões. O que é importante, o que cada um precisa. O que cada um precisa, né? Como é que aí entra os perfis comportamentais, né? Isso. Então, a gente poder reconhecer esses perfis comportamentais, você falou disso antes, quando eu reconheço que aquele profissional ele é mais quietinho e ele vai para uma função talvez num financeiro, né? Que eu estou potencializando aquilo, a crença, né, fortalecedora dele. Então, assim, eu reconhecer essas individualidades, né? Mas não é só isso, né? Porque o dinheiro, 3 meses depois, a gente já usa, já incorporou tudo aquilo, né? E já não faz mais sentido, né? Então, o que mais faz sentido para mim? Né? O que mais fortalece esse meu merecimento? Né? Às vezes o dinheiro é de imediato, mas e depois? O que fica depois do dinheiro? A semana passada eu li uma frase de um pastor aqui de Joinville que me chamou muito a atenção e eu já falei essa frase umas 3 vezes, né? Que legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, é aquilo que você deixa nas pessoas. E fez muito sentido, né? Quantas pessoas passam por um ambiente de trabalho e você diz assim, uau, que saudade do fulano. Né? Poxa, olha que pessoa maravilhosa. Fulano, quando você passar por aqui, passa a dar um oi pra gente, passa a dar um abraço, passa a dar um bom dia. Isso muda o nosso dia. Certo? E a gente sabe que hoje muitas pessoas estão em posições que não são merecedoras do local que estão. Não vamos nem entrar no mérito aqui do porquê. Certo? Mas tem pessoas que às vezes, né, tem todas as outras questões aí por trás disso, e essas pessoas às vezes maltratam, essas pessoas às vezes diminuem, e aquela história, para eu mostrar que eu sou bom, eu tenho que falar que você é ruim. E eu tenho que reforçar isso o tempo todo. Certo? Eu tenho que reforçar porque assim, aí eu cresço, aí eu me sinto bem. Então, para eu mostrar que eu sou boa, eu tenho que falar mal do outro professor que dá aula depois. Porque a Rosane é boa, né? Mas o outro não presta. Olha só. Então, o quanto a gente faz isso? E a gente confunde muito também, né? Aquela pirâmide que eu falei para vocês, né? Do ser, do fazer e do ter, normalmente ela é invertida para nós. Sim. Nós queremos mostrar que a gente quer mostrar que a gente através do carro que a gente tem, da roupa que a gente veste, né? E na verdade a nossa essência é que precisa vir primeiro. Sim. Aquilo que nós somos, né? O nosso ser é a base de tudo. A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que eu preciso, que eu tenho de potencial, eu sei o que eu tenho de muito bom, que já é um talento meu, eu sei o que eu preciso me desenvolver
para daí sim eu ter. Né? E aí a pergunta que não quer calar, todo mundo tem talento, né? Todo mundo tem o seu talento. Cada um tem a sua individualidade e a gente precisa buscar isso. Porque a vida vai nos levando para caminhos, às vezes, muito longe daquilo que nós somos. Né? Porque a gente está preocupado, às vezes, com o ter. Né? Com alcançar aquilo lá, né? O status. Mas às vezes, porque esse trabalho, às vezes, de quem nós somos, demora muito. Sim. Né? Vamos pegar a nossa profissão. Putz. A nossa profissão, se a gente quiser destacar, quem fala assim, professor, né? Se criou um estereótipo de que, né, o professor ganhar pouco. É tudo coitado. É tudo coitado, né? É isso aí. Olha pra nós. É isso aí, certo? Certo, aí é que tá. É assim, ó, é o que você carrega daquilo, né? Exatamente. Ah, tá. Não, mas peraí, mas comigo, peraí. Certo? Eu vou Exatamente. fortalecer isso de um jeito O diferente. que eu fiz de diferente pra ser, né, diferente daquele estereótipo que foi criado, né? É Daquele isso aí. arquétipo. Ai, foi que criado. papo gostoso para uma quinta-feira. Cris, é sempre muito bom falar com você. Quem quiser trocar uma ideia, te acompanhar, você tá sempre fazendo live aí, dividindo esse teu conhecimento, essa tua energia maravilhosa. Como é que te encontra nas redes sociais? Então, eu tenho o perfil Cris Drozdeck, é com CH. Meu, é Cris Chique, gente, é CH. Cris Drozdeck é o meu perfil no Instagram. Também estou no LinkedIn. Aí o meu nome completo, Cristiane Mendes Drozdeck Pereira. Isso, nome de princesa, bem grande. Então pode me encontrar lá. Eu tenho 2 perfis, né? Mas o perfil da Significar, né? Que é a minha empresa, é o Cris Drozdeck. Então ali tem muito conteúdo bacana. Logo eu vou estar com a Rosane Bonessi. Vamos fazer uma live até o fim do ano fazer, mas tem muito conteúdo bacana ali. Eu trabalho com a parte de propósito, né? Então é isso que eu quero fazer com que as pessoas descubram a sua essência para que elas possam viver de fato o seu propósito. Então, é isso aí. Cris, obrigado. Também. Como diz o Fábio Júnior, obrigado. Certo? Obrigada a você aí, né, que acompanha a rádio, né? E obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês novamente. Beleza, vamos para um rápido comercial e a gente já volta? E hoje é dia de falar de formação e qualificação profissional, então toda quinta nós temos aqui para você uma dica de livro super bacana. É a hora da nossa dica. A boa leitura e o conhecimento em pauta no programa Gestão e Gente. Dica de livros. A dica de hoje é o livro De Ouro dos Gatilhos Mentais. O guia completo com estratégias de negócios e comunicação para você aplicar, de Gustavo Ferreira. No livro ele ensina todo o poder do copywriting e das palavras que vendem. Além disso, você descobrirá como aplicar na prática 32 gatilhos, olha que bacana, no seu negócio, indo muito além de uma simples comunicação de vendas. Galera que trabalha com marketing, com comunicação aí, usa bastante os gatilhos, né? Quais são os gatilhos para fazer a pessoa comprar o seu produto ou o seu serviço? Então tá lá a dica de livro de hoje, certo? Livro de Ouro dos Gatilhos Mentais, de Gustavo Ferreira. Aproveita, né? Faça seu pedido aí na sua livraria, que final de semana tem feriado na segunda. Você pode colocar a tua leitura em dia, ok? Agora também é hora do Fica a Dica, vamos lá? Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Hoje, é claro que a dica de hoje tem a ver com aquilo que a gente falou aqui, né? Sobre as suas crenças. Conheça-se profundamente, saiba quais são as suas fraquezas e trabalhe em cima disso. Isso é competência. Né? Você já me ouviu falando muitas vezes aqui. Não adianta eu identificar quais são os meus pontos a melhorar, saber no que eu não sou tão boa assim, que todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem as suas sombras aí, mas não adianta eu não saber disso, não adianta eu saber disso, né? Vamos lá, não adianta eu saber disso e não fazer nada com isso, ok? Gente, e chegou a hora de abraço e beijo, tem muita gente boa nos acompanhando, tem a galera que nos acompanha aqui pelo YouTube, certo? Tem a galera que nos acompanha pelo Twitter, tem a galera que está aqui com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, temos a Débora que está sempre aqui com a gente, um abraço especial aí para nossa
ouvinte assídua. Um abraço especial para Rita de Cássia, Linda Cir, pessoal de São Chico, sempre ligadinho na gente aqui. Um abraço para Viviane, lá de São Chico também. Um abraço para o Juari Juliano, nosso parceiro de rádio. Gente boa, tem muita gente boa aqui com a gente, né? Um abraço especial para a galera da Milbra Artefatos Metálicos. Ontem à tarde eu estava trabalhando com eles, a equipe lá de Araquari. Um abraço especial para Cristal Master. A gente tem lá uma equipe muito bacana, são 400 e poucos funcionários, né? E uma galera muito gente boa lá, que trabalha muito bem aí sob o comando do Seu Luiz Carlos. Um abraço especial aí para toda a galera da Cristal Master. Ok? E um abraço também especial para Ioná Pereira, que também está aqui com a gente a semana toda. E amanhã a gente tem aqui a irmã da Ioná, a Ieda, certo? Que vai estar conversando com a gente sobre um tema muito legal. Ok? E também o que é muito legal e muito bom é o Hospital Dona Helena, gente. É um espaço exclusivo à pediatria para oferecer com tranquilidade na hora da criançada ir ao médico. E a gente sabe, né? Quanto é difícil levar essa criançada no médico. Oh, meu Deus! Atende pediatria geral e suas especialidades, do nascimento até a adolescência. Em local que oferece consultas e exames, tudo aquilo que você precisa num só lugar. Acolhe com carinho pais e filhos. Saiba mais em donhelena.com.br. Amanhã, pessoal, é dia de saúde mental e qualidade de vida. Quem não está precisando aí, né? Nós estamos aí há menos de 2 meses para acabar o ano, o pessoal está cansado, galera que trabalhou direto aí, que não teve folga, que teve que se reinventar na pandemia. Tá todo mundo com a sua saúde mental aí meio desequilibrada, certo? Então amanhã a gente vai conversar um pouquinho disso na vida dos professores e até levar em consideração aí, né, os professores municipais, que é onde a professora Ieda trabalha e faz um trabalho muito bacana, né? Quais são as tratativas que estão sendo feitas para ajudar esses professores no dia a dia, certo? Para ajudar aí com que se tenha uma saúde mental mais equilibrada. Ok? Então, amanhã você não pode perder. E amanhã a nossa amiga super, hiper, mega Fabiana Azevedo tá de volta. Chega de férias pra esse povo, né? Isso aí, vamos movimentar a economia e vamos trabalhar. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @RosaneBonesse e @Fabiana.AzevedoJor, certo? Uma ótima quinta-feira para você. A gente te espera aqui amanhã, a partir das 8 horas. Espero que seu dia seja abençoado e bem especial. Beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.